Eu tenho um histórico, eu fui presidente de um sindicato de trabalhadores rurais no município de Santo Cristo, e eu sempre dizia que a política, ela tinha que ter um envolvimento direto com as comunidades, um retorno permanente com o povo, a gente fazer da política, de fato, um espaço de qualidade de vida para as pessoas. Porque a política é que decide se a gente vai ter comida, se a gente vai ter moradia, se a gente vai ter educação, se a gente vai ter saúde, se a gente vai ter infraestrutura. E quando eu comecei a atuar como deputado estadual, eu pude desenvolver isso sendo o presidente da Comissão da Agricultura na Assembleia Legislativa, onde o meu eixo principal era pensar no agricultor familiar, né, para a gente poder ter produção agrícola, poder ter produção de alimentos, ter agroindústrias, ter feiras, ter estímulo especial para o nosso agricultor. E eu quero dizer que eu fico muito feliz porque hoje, quando nós estamos hoje, eu sou deputado federal, a gente está lutando muito para que possa ter um Brasil cada vez mais com mais produção. Nós temos um país que tem 328 milhões de toneladas de grãos. Naquela época, nos anos 80, a gente estava lutando para ter 100 milhões de toneladas de grãos, né? E essa região de Cachoeira, toda essa região que tem uma produção tão importante. Eu pude estar já em feiras, inclusive da feira do arroz, né, que é tão importante, que é o prato básico do nosso povo brasileiro. Se a gente pensa que o Brasil tem essa potência, né, da área da produção agrícola, eu fico muito feliz, porque esse é um trabalho dedicadíssimo que eu tenho para melhorar o plano safra, lutar para ter mais políticas públicas para o nosso agricultor e, inclusive, superar essa situação do clima, que mais uma vez o Rio Grande do Sul, uma era enchente, agora é o tema da seca que prejudicou. Esse final de semana, essa noite, inclusive, teve também problemas de vendavais em Porto Alegre e outros municípios. E nesse sentido, eu agora estou muito dedicado para que, de fato, o tema do clima, a preocupação com o meio ambiente, seja algo assim da preocupação da política de todas as pessoas. Eu digo que se a questão climática é o maior problema da humanidade, deveria ser também a maior preocupação dos políticos, né? E eu coordeno uma frente parlamentar em defesa das bacias hidrográficas. E eu queria conversar isso com vocês muito rapidamente, até para vocês colocarem outras questões agora, mas esses dois aspectos que eu queria destacar. O meu apoio à produção agrícola, porque é a agricultura que estimula, né, o setor secundário, terciário, industrial, mas também a preocupação do clima. Essa realmente é um tema que eu tenho me dedicado. Ontem mesmo no gabinete eu recebi a visita para uma reunião de trabalho do pessoal da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, e os nossos comitês de bacia, que são em torno e ao longo dos rios, para que a gente possa ter uma preservação, cuidar o assoreamento que acontece hoje, ter matas ciliares, não ter uma toxicação tão grande, uma destruição do meio ambiente, para que a gente possa ter águas e solos em condições dignas, porque daí nós podemos viver melhor, daí nós podemos ter mais renda, daí nós podemos ter mais sustentabilidade. Então eu gostaria, na primeira parte, salientar assim, essa grande vitória, digamos assim, que o Brasil tem no sentido produtivo, e ao mesmo tempo a segunda grande preocupação que ainda deve ser assumido por todos nós, que é a preocupação ambiental. Deputado Elvino Bongás, nessa linha da produção primária, eu li nesse final de semana a opinião de economistas que dizem que o Estado gaúcho, num certo aspecto, se prejudica por ter uma base econômica tão calcada no agro, porque ele está muito submetido às questões climáticas. Isso é verdade? O senhor concorda? Ou o que nós temos que fazer, eventualmente, para superar isso? E nós temos, né, Renato, uma situação onde nós sempre nos orgulhamos, e nós devemos nos continuar orgulhando. O Rio Grande do Sul é celeiro da produção agrícola do país. Foi com mais, digamos assim, era mais expoente em outras épocas, quando os outros estados e as outras regiões do país, onde boa parte houve presença de gaúchos e gaúchas, né, para o seu desenvolvimento na área agrícola. Só o que aconteceu muitas vezes, a gente expandia áreas de atividade agrícola, mas não estava preocupado com o equilíbrio ambiental, né? Então, esse é um grande tema, e talvez essa é a reflexão que o Rio Grande do Sul deve fazer.
da nossa matriz produtiva, se você passa 4, 5 anos e deu seca e você insiste em plantar novamente grãos e soja no mesmo lugar onde 5 anos você não colheu, bom, nós temos que colocar a pesquisa, nós temos que colocar o zoneamento, nós temos que colocar assistência técnica e nós temos que olhar o nosso modelo agrícola, né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, é forte em produção de carnes, de proteínas, né? Nós temos uma suinocultura muito pujante no estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma produção de leite fortíssima no estado do Rio Grande do Sul. Bom, nós podemos, em áreas menores, ter irrigação, ter pastagens, ter produção de milho e conseguir estimular ainda mais essa produção que é muito importante. Nós estamos, como o presidente Lula está fazendo agora, buscando mercados cada vez mais fortes no exterior para nossas carnes no estado do Rio Grande do Sul, o que vai aquecer esse mercado na produção de proteínas, externamente e internamente, né? Então, o nosso modelo agrícola, a gente tem que olhar para adequá-lo a essa realidade que nós estamos vivendo, né? Então, acho que isso não significa não plantar grãos, isso não significa não produzir determinadas atividades, mas olhá-las com pesquisa, não negando a ciência, para ver que modelo nós podemos continuar trabalhando. E nós vamos continuar produzindo muito. Você pode ver que o arroz, por exemplo, do ano passado, do Plano Safra do ano passado, onde nós estimulamos apoios especiais para a produção da orizicultura, nós tivemos um aumento de plantio e um aumento do resultado em toneladas de grãos de produção. Então, esta é a amostra concreta que, se a gente tem uma aposta de uma política pública, tem um zoneamento adequado, tem pesquisa com tecnologia, a gente pode superar isso. Então, eu acredito que o nosso estado do Rio Grande do Sul tem essa tarefa, né? Nós estamos passando por uma crise de modelo, digamos assim, para a gente olhar pelas grandes alterações climáticas. Por isso que esse tema eu tenho insistido muito, porque nós estamos com essas alterações por causa das alterações climáticas, né? E outro fator que o Estado e o país, né, também passou a produzir muito o que o Rio Grande do Sul tinha, né, na sua base. Mas eu quero insistir, eu acredito que pensar a agricultura, estimular a produção agrícola, buscar alternativas é o nosso grande desafio. E aí nós podemos ter atividades às vezes mais curtas, né, de produção, né, do ponto de vista além da fruticultura, né, que é plantas mais perenes, nós temos a questão de hortaliças, a questão de outro tipo de atividades, né, que são importantes, de ciclos mais curtos, né, que também são alimentos e que podem e devem ser produzidos. Então, acho que tem um grande debate aberto, eu sei que tem pesquisadores fazendo isso, e acho que é a grande tarefa que nós precisamos fazer. Agora, um outro aspecto que, do ponto de vista do meu mandato, que vocês perguntaram no início, eu tenho trabalhado muito, muito esse aspecto da educação, né? Eu também sou professor, eu pude estudar, fiz estudos sociais, história, depois uma pós-graduação em gestão social. Eu acredito que a parte, para os nossos jovens, para os nossos estudantes, nós temos a oportunidade. O que nós precisamos dar no Brasil não é nada pronto, nada definido, nós temos que dar oportunidade para as pessoas desenvolverem os seus potenciais. E não há país, não haverá nação que, se não tiver estímulo à educação, a oportunidades de educação, que ela possa se desenvolver. Nesse sentido, eu fico muito feliz como deputado da base do governo do presidente Lula, porque eu sou vice-líder aqui no governo, no Congresso Nacional, de nós termos oportunizado no país afora institutos federais tecnológicos, vocês mesmos conhecem realidades boas da região, ampliação dos espaços de universidades federais para os nossos estudantes, cursos de medicina que nós estamos debatendo agora para formar médicos no Brasil. O Brasil tinha abandonado, olha que tristeza, o Brasil abandonou, e com certeza os ouvintes agora estão vendo que teve parentes, familiares que tiveram que sair do país para fazer medicina. Foram para a Argentina, foram para o Paraguai, foram para vários outros países. Nós queremos formar médicos no Brasil. E essa ideia de nação, de pátria, pensar na nossa gente. E isso nós estamos fazendo no nosso governo. E nós estamos, além disso, vendo que há muita evasão no ensino médio, muitos jovens, em vez de estudar, têm que trabalhar. Então, não tem renda, o que eles fazem? Vão trabalhar e deixam de estudar. Mas eu não quero que eu falo como pai, nenhum pai, nenhuma mãe veja o seu filho abandonar a sala de aula. E nós criamos um programa extraordinário, eu ajudei a debater esse programa, que se chama Pé de Meia, que é um repasse que eu passo, que o governo federal, o presidente Lula, passa para os estudantes,
para permanecerem na sala de aula. Claro que daí eles têm que estudar bastante, eles têm que ter assiduidade, eles têm que passar de ano. Eles recebem lá seus R$ 200 por mês, no final do ano fazem a sua poupancinha com mais R$ 1.000, durante os 3 anos do ensino médio. Então eu quero destacar muito que esse aspecto da educação é fundamental. Nós estamos agora discutindo... Deputado Bongás, é Tomás, bom dia. Deputado, Tomás, bom dia, tudo só bem? para encerrar aquele capítulo da agricultura, do agronegócio, os agricultores, o pessoal aqui no Rio Grande do Sul, está muito endividado e as negociações, tentativa de securitização da dívida, a alegação é de que já há 5 anos que o agronegócio aqui no Rio Grande do Sul está com problemas em funções das questões climáticas. Como é que nós podemos, ou como é que está a questão no seu gabinete? O senhor recebe demandas a respeito da dívida, porque os produtores alegam o seguinte: eles estão endividados até no comércio local das cidades. Estão endividados com tudo, porque como o agronegócio está mal, não é só o financiamento agrícola no banco. Eles estão no SPC e no Serasa, em todos os locais. O comércio dos municípios, como por exemplo Cachoeira do Sul, o comércio está parado. Os estabelecimentos comerciais reclamam, porque como o campo vai mal, a cidade vai mal. Como é que o senhor vê isso, deputado? E se o senhor tem recebido demandas no seu gabinete? Eu não só tenho recebido demandas, como eu tenho encaminhado as demandas junto ao governo para buscar alternativas. Nesse momento, por exemplo, eu propus, e nós vamos fazer aqui um debate na Câmara dos Deputados, falei com os senadores também já, para a gente estudar as melhorias do Proagro. O que é o Proagro? É a segurança que o agricultor tem que ter quando ele não colhe. A agricultura é clara. Plantou, colheu, tem que ter bom preço. Plantou, não colheu, tem que ter seguro. Essa é a questão. E aí, quando a gente não tem seguro suficiente, nós passamos vários anos onde o juro, inclusive, está muito alto ainda, nós tentamos fazer subsídios para o financiamento agrícola, para que o agricultor possa ter um seguro e não colhendo, ele ter garantia de que ele vai ter o seguro. E aí, endividamento com terceiros, que é o que você coloca, Tomás, é dívida com cerealista, é dívida com todas as áreas, que o agricultor fica penalizado. Então, eu encaminhei já a melhoria do seguro. Isso do Proagro é fundamental para o nosso agricultor, porque nós estamos prestes em novo plano safra, agora até julho deste ano, que é o ano agrícola, e nós precisamos até lá ter modalidade melhorada do seguro. Anote que eu estou dizendo e estou falando de forma destacada. O Proagro precisa melhorar do ponto de vista da cobertura para o nosso agricultor. E a outra parte, essa semana também encaminhei já um pedido para que os ministros aqui em Brasília possam receber e dialogar sobre esse tema das negociações, das renegociações das dívidas dos agricultores. Então, acho que esse encaminhamento eu tenho feito porque a agricultura é o meu chão, assim, básico, e vou continuar dialogando muito com as entidades. Voltando ao tema da educação, que é muito importante, o país precisa apostar, inclusive para esse tema da agricultura. Se nós colocamos uma Embrapa, e a Embrapa, nos últimos anos, do ponto de vista da pesquisa agropecuária, ela perdeu força, né? E nós queremos recolocar mais recursos para a agropecuária. A Emater do Rio Grande do Sul, por exemplo. A Emater do Rio Grande do Sul está totalmente sucateada, pessoal. E a Emater é do governo do estado do Rio Grande do Sul. Ela precisa ter, o agricultor tem que ter assistência técnica, tem que ter acompanhamento. E muitas vezes o agricultor está disposto, trabalha, mas falta um acompanhamento. Então eu quero que a Emater do Rio Grande do Sul, que o governo do estado aplique mais na Emater. Eu sou amigo da Emater, sou defensor da Emater, faço parte da frente da assistência técnica e extensão rural, sou cobrador para que a Embrapa esteja presente. Inclusive, tenho alocado recursos, e essa questão é importante, eu tenho destinado recursos para fazer projetos na área da agricultura e em outras áreas, e nesse sentido é que a gente tem que integrar, não tem como funcionar uma coisa isolada. Por exemplo, para o agricultor, não adianta só estimular o agricultor e não ter consumidor. Nós, por exemplo, melhoramos o salário mínimo para os consumidores. Nós estamos reajustando o salário mínimo para ter um consumo mais forte. E o que as pesquisas estão mostrando hoje? Eu fico muito feliz com isso. O Brasil tem, neste momento, o menor índice de desemprego. O fato de eu ter sido dirigente sindical e hoje deputado, eu atuo na comissão do trabalho.
E na Comissão do Trabalho, nós olhamos, analisamos, acompanhamos, votamos e buscamos medidas para melhorar a vida do trabalhador. Essa faixa, esse trabalho, 6 por 1, por exemplo, que é o grande debate hoje. Nós temos que diminuir o tempo o tempo da jornada de trabalho. Isso é fundamental, porque as pessoas precisam conviver mais em família. Com a reforma trabalhista que foi feita, muita gente fala em defender família, mas votaram aqui para que os patrões digam de folga para a mulher na sexta-feira, o marido tem folga na terça, domingo eles têm que trabalhar, não se encontram nem mais para ir no culto juntos, ou para se encontrar na família. Então, esse modelo destrói as nossas famílias, e eu quero que as famílias vivam bem, possam trabalhar, tenham renda, mas tenham também espaço de ver um filme. Quem não viu um filme bom, ainda que veja, né? Contra a ditadura, ontem, nós 31 de março, que eu ainda estou aqui para mostrar que nunca mais tem que ter ditadura no Brasil, e para quem é criminoso não tem que ter anistia. Então, esses debates, quando é que alguém vai ver um filme? Quando é que alguém vai ler um livro? Quando é que alguém vai fazer uma viagem? Quando é que vai conviver com a família se ele tem que trabalhar e volta do serviço cansado e não tem renda? Então nós temos que Deputado, diminuir... uma das Só para concluir essa frase. Ele tem que diminuir o tempo de trabalho, ter renda. Nós estamos estimulando, o salário mínimo hoje está reajustado acima da inflação, para que tenha renda, tenha possibilidade de consumo, que daí, se nós consumimos mais, o agricultor tem que produzir mais. Então, veja bem como essas áreas se interrelacionam. Deputado, essa questão de postos de trabalho, aqui em Cachoeira, entre os locais, há postos de trabalho, só que parece que falta mão de obra. E uma das coisas que o pessoal coloca é a questão dos auxílios, né, que o governo coloca de forma ininterrupta para as pessoas. É o famoso Bolsa Família, entre outros planos assistenciais. Esses trabalhadores que estão cadastrados e recebendo os auxílios, eles buscam trabalho, mas eles querem a informalidade para não perder o benefício social. Inclusive, até tem o caso aqui de um empresário que conversou comigo. Ele estava ampliando em 6 postos de trabalho na empresa dele. Os candidatos que apareceram não queriam, 5 não queriam que ele assinasse a carteira. Ele disse, não, eu não posso, eu tenho que assinar a carteira de vocês e pagar os benefícios trabalhistas como manda a lei. E essas 5 pessoas disseram que eram beneficiárias desses bolsas, então não podiam, queriam trabalhar na informalidade. Deputado, como é que nós equacionamos essa questão, né, de não ferir os trabalhadores, a sociedade que precisa do auxílio do governo, mas está se deixando vagas em aberto, empresas estão buscando mão de obra qualificada e não encontram. Esse tema que tu levantas, ele é um debate para um seminário inteiro, um dia inteiro de debate. Eu concordo contigo que nós temos que refletir sobre isso. Eu vou colocar 2, 3 elementos sobre essa questão. Primeiro, nós estamos felizes que os patrões estão buscando, precisam de trabalhadores. Tinha uma época que eles demitiam, hoje eles estão precisando. Quando que um país, o empregador corre para buscar gente? Quando o país está indo bem, quando a economia está crescendo. No tempo do Bolsonaro, a economia era menos de 1%, muito desemprego. Aí nós assumimos e nós estamos com mais de 3% da economia. Muita gente fala do Haddad, fala do Lula, pode ter preconceitos, mas a vida é concreta. Melhorou ou não melhorou? Melhorou. Hoje temos mais emprego. Então essa é a questão importante. Só tem emprego quando a economia cresce. E hoje a economia cresce no nosso governo do presidente Lula. Então essa é a primeira parte importante. Segunda, R$ 600 do Bolsa Família. Isso que você escutou do empresário, eu escuto muito. Eu digo para as pessoas, o Bolsonaro era contra o auxílio, mas ele foi o grande culpado dos R$ 600. Sabe por quê? Porque ele não quis pagar o Bolsa Família, o auxílio, né, do Bolsa Família, mas na época da campanha, quando ele estava vendo que ia perder a eleição, ele jogou ele para R$ 600. Vocês lembram disso? Quem jogou para R$ 600 foi o Bolsonaro, só na época da eleição. Eu acho que depois, se tivesse ganho, ele teria acabado com o Bolsa Família, mas isso é outro debate. Então, o que aconteceu? Na campanha, o debate era esse. O Lula vai manter os 600 ou vai baixar? Foi para 600 por causa disso. Nós debatemos isso na época. Então, esse é um segundo elemento que eu quero colocar. Terceiro, nós precisamos de uma proteção social. Nós muitas vezes temos um preconceito contra ajudar alguém.
Não, nós precisamos da proteção social. Só que a proteção social, e é isso nós temos que amadurecer no país. Esse diálogo que eu quero fazer com vocês. Nós precisamos amadurecer no país para que a gente tenha oportunidades, e a nossa alegria não é entregar um cartão do Bolsa Família. A nossa alegria é receber o cartão de família de volta. Quando a pessoa passou a ter emprego, passou a ter sua vida própria. Não depende digamos assim, de um estímulo que tem que ter para quem precisa, mas as oportunidades têm que ser dadas. E nós estamos num momento no Brasil onde nós estamos dando oportunidades. Se vocês vão ver os números estatísticos, mostram que tem muitas pessoas que estão saindo do Bolsa Família e pegando, nesse caso que o senhor falou, pegando um emprego. E aí a última parte que eu quero colocar, então esse é um debate em aberto, nós temos que fazê-lo. E é muito importante que vocês questionem sobre isso, porque nós não podemos colocar um tabu sobre isso, não falar disso. Nós temos que falar como é que eu faço que a pessoa tenha sua qualidade de vida, ou abrace uma oportunidade de emprego e tenha, aqui é importante, e eu vou concluir com isso, tenha emprego formal, registrado. Não só porque tem medo de que amanhã possa vir uma ação, uma denúncia, né? Porque muitas pessoas querem colocar o emprego, assinar a carteira, para não correrem risco de estarem fora da lei. E outros querem realmente dar para ter estabilidade para o trabalhador. Porque o trabalhador, se ele tem carteira assinada, ele vai recolher para a Previdência, ele vai ter sua aposentadoria do futuro, porque o fato de tu ter uma carteira assinada é uma proteção para o trabalhador. É uma proteção para o trabalhador. Trabalhador que está informal, ele recebe no mês, ele até recebe um pouco mais, mas não contribui para a Previdência. Depois, quando ele for se aposentar, não tem aposentadoria. Vai cair no BPC lá, que é uma prestação, um salário mínimo lá depois de 65 anos. Não, nós queremos estabilidade. Então, esse tema que tu levantas, eu acho que então tem que ter uma proteção, a economia tem que continuar crescendo, mas nós temos que migrar para ter bons salários, porque às vezes também as pessoas pagam pouco, e o cara entre pagar pouco e receber um programa, prefere receber o programa. Agora, se o patrão paga melhor, dá estabilidade, né? Tem uma economia crescendo, o consumo é grande, aí o patrão pode também investir, porque vai ter consumo nos bens que são produzidos na indústria, ou no comércio, em qualquer lugar onde ele for atuar, nós vamos ter uma relação muito melhor. Então, esse é um tema que nós não devemos deixar de falar. Precisamos continuar falando para ver como é que a gente equaciona isso para não ter burla, né? As pessoas receber e não querer se registrar. Não, nós queremos que as pessoas estejam formalmente ligadas pelo seu problema sua estabilidade previdenciária, que é fundamental para as pessoas. Estamos conversando com o deputado federal Elvino Bongás. São 7h51. Para finalizar o nosso contato, deputado, sempre agradecendo a sua gentileza. Eu sou o Ronaldo, o senhor falava com o Tomás, eu estou aqui na bancada. Ronaldo, desculpe, viu? Eu troquei o teu nome por Renato antes, eu acho. Ronaldo e Tomás, desculpe. Isso, não tem problema nenhum. Deputado, a uma certa altura, quando o senhor falou da educação, e é a pergunta final, o senhor mencionou aí os cursos de medicina. Ontem, 31 de março, seria a data em que o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, divulgaria quais os cursos, ou aonde os cursos e quais as instituições de ensino superior colocariam um dos 4 cursos, ou em cada um dos 4 cursos de medicina no Estado gaúcho, dentro desse projeto do Mais Médicos. É um processo que vem desde 2023 e que teria o seu desfecho ontem. Mas, às vésperas, o MEC prorrogou para final de agosto, frustrando, obviamente, comunidades como Cachoeira do Sul, que tem 2 instituições de ensino superior, a UBRA e a Unisc, interessados em colocar um curso. O que aconteceu? Não, eu acho, Ronaldo e Tomás, primeiro, não precisam ficar frustrados. Tem que ficar felizes que um governo, porque nós temos 2 tipos de governo. Tem um governo que diz assim, não vamos formar médicos no Brasil. Vamos escutar a corporação médica, e quando eu falo corporação médica, eu não estou falando de todos os médicos, mas eu falo de uma corporação que hoje está dirigindo órgãos, inclusive, da corporação, que dizem e que não querem e que fazem lobby para não ter mais médicos. Então, os médicos que se formaram médicos não querem que outros se formem médicos.
E quanto é o custo de uma medicina? Quantos médicos, se nós temos poucos médicos, se descredenciam dos programas, digamos assim, públicos de redes na área da atenção da saúde, e aí a gente tem que pagar particular quando tem um SUS. Tá errado, tá errado. E foi isso que os governos não fizeram. Obedecer uma corporação médica, aí os médicos, os jovens brasileiros tiveram que estudar fora do país e fazer o revalida. O que que a Dilma fez à época? A Dilma, eu acompanhei de perto isso, o Rio Grande do Sul tem 4 cursos de medicina colocados no tempo da Dilma, em Ijuí, em Passo Fundo, em Erechim, e na região aqui do Vale do Caí, do Vale dos Sinos, lá na região, tá? São 4 cursos que foram feitos à época e nós ampliamos vagas para formar médicos brasileiros. O que que o Lula fez? Veja bem, você deu a data, 23, em 2023. Quando o Lula voltou, nós colocamos novos cursos de medicina. Então o Brasil tem que comemorar, a Cachoeira tem que comemorar. O Rio Grande do Sul vai ganhar mais 4 cursos de medicina. Os outros fechavam, mandavam fora do país. E nós estamos dando oportunidade aqui. O que aconteceu? Nós tivemos muitas inscrições e era para ser na sexta-feira, dia 28, tá? Não ontem. Dia 28, o governo prorrogou. Eu não sei se é agora, acho que é 27 de junho ou julho, mas certificamos depois para ver bem certinho. O certo é que prorrogou, por quê? Porque o governo está avaliando, muitos educandários se apresentaram, muitas regiões se apresentaram, tem um estudo técnico que vai mostrar a ampliação de cursos de medicina no país. E que bom que Cachoeira está disputando. Que bom que Cachoeira está disputando. Imagina se nós pudermos ter um curso de medicina novo aí, no nosso governo, exatamente contrariando uma política que não queria mais médicos no Brasil. Então, eu quero que a comunidade comemore, acompanhe, eu torço para que o estudo técnico mostre exatamente que a região possa ter o seu curso de medicina e nós vamos continuar trabalhando para ter mais curso de medicina no país. Eu quero que o Brasil forme engenheiro, forme professor, forme médico, forme doutor, forme... Nós precisamos pensar agrônomos, veterinários. Sábado de noite eu estive num curso, numa formatura de agrônomos, né, filhos de assentados da reforma agrária, da agricultura familiar. Então eu sou dessa, eu quero que o Brasil ganhe, cresça, né? E estou feliz com Cachoeira que poderá ter um curso de medicina que nos outros governos não teria. Só terá por causa da política acertada dos nossos governos. Deputado, uma última questão aqui, deputado. Há um estudo sobre, enfim, a partir do censo, que apontou a redução da população do Rio Grande do Sul e a composição das cadeiras na Câmara dos Deputados. Hoje o Rio Grande do Sul tem 31, perderia 2 cadeiras e ficaria com 29. Há um projeto, uma ideia na Câmara de se aumentar o número de cadeiras para poder acomodar os que estão e também os estados que terão ampliação de cadeiras, como o Piauí, que teria mais 2 cadeiras. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor é favorável a isto ou... porque haveria aumento do custo, né? Aumentando o número de cadeiras na Câmara, aumenta o custo. O senhor entende que o Rio Grande do Sul deve realmente perder as 2 cadeiras? Não, a formação do parlamento, ele é proporcional ao número de eleitores. Então, se há mudança numérica entre estados, nós temos que fazer o número técnico, a matemática nos ajuda, porque ela é exata, não tem erro, né? E esse cálculo tem que ser feito. Não tem que criar mais vagas para acomodar. Não tem que criar. Esse sempre é o jeitinho brasileiro que a gente quer ajudar para todas as pessoas. Não. Se o estudo mostrou que a alteração e que a representação proporcional está desequilibrada, ela tem que ser equilibrada, sem criar novas vagas, sem criar jeitinho. Essa é a minha tese. Essa é a minha tese. E eu acho, assim, aproveitando a tua questão, a desproporcionalidade grande que existe na regra básica entre o modelo da proporcionalidade, né? Nós temos, assim, estados subrepresentados e estados com maior representação, porque tem um mínimo de 8 deputados e um máximo que chega perto de 80 deputados por estado. Então, um estado tipo do Acre, que são estados menores, tu precisa poucas pessoas para eleger um deputado federal. Nos nossos estados, que são estados maiores, precisa muito mais gente para ter a representação em Brasília. Então, aí está a desproporção. A desproporção está em outro lugar, né? Não está nesse recálculo, porque aqui nós estamos falando apenas do recálculo
pessoal, digamos assim, o número de habitantes, né, aptos para votar. Então, acho que essa é a questão. E essas funções de uma Câmara, da bicameralidade que nós temos, não é a sua pergunta, mas eu aproveito para falar disso. Nós temos no Brasil o Senado e a Câmara dos Deputados. O Senado, como São Paulo tem 3 senadores, o Acre tem 3 senadores, Roraima tem 3 senadores, São Paulo tem 3 senadores, o Rio Grande do Sul tem 3 senadores. Então, já que este caso existe a bicameralidade, tem 2 câmaras em Brasília, não deveria ser o Senado uma Câmara revisora, que revê o que os deputados que têm uma proporcionalidade mais próxima do eleitorado, proporcional ao eleitorado, eles fossem a Câmara revisora de todos os projetos de lei. Eles deveriam ter função, como diz a própria Constituição, mais da nação, né, dos temas mais gerais, federativos, né, na nação brasileira. Então, esse é um debate bem aberto, né, a gente faz pouco ele, e que bom que você suscitou essa pergunta, que eu pude também falar isso para as pessoas estarem atentas também sobre esse tema. Deputado federal Elvino Bongás, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Vale. Estou sempre à disposição e um abraço para vocês e para todos os ouvintes.